é um ótimo programa gráfico inteiramente gratuito. Foi desenvolvido pelo professor Richard Parris por volta de 1985. Escrito na linguagem C, chamava-se Plot e rodava no antigo DOS. Com o lançamento do Windows 3.1, o programa passou a se chamar WinPlot. A versão para o Windows 98 se deu em 2001 e está escrita em C++. O WinPlot é o carro-chefe do conjunto Peanut Softwares, composto de 9 programas matemáticos gratuitos, criado e administrado por Richard Parris. A versão para o português foi feita pelo professor Adelmo Ribeiro de Jesus. Convém estar sempre a par das alterações efetuadas no programa. Até o momento, a mais recente foi feita em 5 de fevereiro de 2007. Dentre inúmeras atividades que podem ser feitas no WinPlot, destacamos duas que são plotação de gráficos em 2 e em 3 dimensões. Aqui nós temos uma em 3 dimensões que se chama Toro. Aqui temos outra que chamamos de jardineira. Tanto o Toro quanto a jardineira são dotados de animação. Para entrarmos no programa, clicamos no ícone WinPlot. Abre-se o programa e com ele a janelinha Você Sabia Que? Esta janela serve para dar dicas. Se você estiver interessado nessas dicas, clique em Próxima. De novo em Próxima e as dicas irão aparecendo sucessivamente. Se você não estiver interessado que este quadro apareça futuramente, clique em Mostrar dicas ao iniciar para desativá-lo. Clicamos em Janela. Abre-se uma janela com os itens 2dim, 3dim, adivinhar, mapeador, planetas, abrir última, usar padrão e sair. Clicamos em 2dim. Aparece um quadro composto pelo sistema cartesiano. Clicamos novamente em Janela. Clicamos em 3dim. É aberto um quadro, desta vez composto por um sistema triortogonal. Para mudarmos a cor de fundo do quadro, primeiramente clicamos em Outros, a seguir em Cores e depois em Fundo. Aparece o quadro Cor de Fundo. Nele, clicamos sobre a cor escolhida, no caso rosa, e imediatamente essa cor é transferida para o quadro.
Para fazermos modificações nos eixos, primeiramente clicamos em Ver e a seguir em Grade. Aparece o quadro Grade. Na grade, fazemos as modificações desejadas. No caso, mudamos tamanho da marca para 0.8 e decimais para 0. Em seguida, clicamos em setas, rótulos, aplicar e fechar. Aqui está o quadro com setas nos eixos numerados. Até aqui usamos uma atualização anterior do programa. Daqui em diante usaremos o programa com a atualização feita em 5 de fevereiro de 2007. Dentre outras modificações feitas, no quadro substituiu-se BTNS por mouse e miscelânea por outros. Perceba que no lugar de BTNS, agora temos mouse. E no lugar de miscelânea, agora temos outros. Para colocarmos setas sólidas nos eixos, clicamos pela ordem em Ver, Eixos e Setas Sólidas. Aqui vemos os eixos com setas sólidas. Clicamos em Outros. Clicamos pela ordem em Outros e a seguir em Setas Sólidas, aparecendo imediatamente no quadro o sistema cartesiano, tendo nos eixos as setas sólidas, isto mostrado pelas setas na cor azul. Na grade digitamos x igual a π sobre 2 e y igual a 1 para intervalo. E clicamos em π e a seguir em aplicar. Aqui está o quadro com os eixos preparados para a trigonometria. Para retirarmos as escalas dos eixos, colocando-as no quadro, clicamos em Ver e após em Grade. Na grade, clicamos em Quadro e a seguir em Aplicar. Aí estão as escalas sobre o quadro. Para suprimirmos os eixos do quadro, clicamos inicialmente em Ver e a seguir em Eixos e novamente em Eixos. Percebam que os eixos desapareceram do quadro. Para recolocarmos os eixos no quadro, clicamos em Ver
eixos e eixos de novo. Aí está o quadro com os eixos. Para mudarmos a espessura dos eixos, clicamos em Ver, Eixos e Espessura Tela. O número 1 representa a espessura padrão. Vamos aumentar a espessura para o tamanho 3, clicando em OK. De fato, os eixos aparecem mais espessos. Clicamos em Outros. Clicamos em Espessura e a seguir em Eixo, optando pelo tamanho 3. Se quisermos mudar a cor dos eixos, clicamos em Ver, após em Eixos e a seguir em Cor. Aparece um quadro de cores e nele clicamos sobre a cor desejada. No exemplo, optamos pela cor rosa. Demos um clique nela e imediatamente ela foi transferida para os eixos. Clicamos em Outros. Clicamos em Cores, a seguir clicamos na cor vermelha, transferindo imediatamente essa cor para os eixos. Clicamos em Outros. Clicamos pela ordem em Escala dos Eixos, Editar e optamos na escala pelo tamanho 22. Imediatamente apareceram nos eixos a nova escala. Para substituirmos os nomes dos eixos, clicamos em Ver e após em Eixos, seguindo de Nome. No quadro Nomes dos eixos, substituímos X por A maiúsculo e Y por B maiúsculo, clicando em OK. Os eixos aparecem com a nova nomenclatura. A fim de mudarmos a posição dos eixos, clicamos em Ver e a seguir em Ver. Abre-se a janela Ver com a situação atual dos eixos. Digitamos -1 para a esquerda e para inferior, 10 para direito
e 5 para superior, clicando em cantos e a seguir em aplicar. Aí estão os eixos na posição desejada. Esse é o esquema para deslocarmos os eixos coordenados no quadro. Clicando intermitentemente na tecla que contém a seta para a direita, os eixos se deslocam para a esquerda. Ao contrário, clicando na tecla que contém a seta para a esquerda, os eixos se deslocam para a direita. Clicando sobre a tecla que contém a seta para cima, os eixos se movimentam para baixo. E, finalmente, clicando sobre a tecla que contém a seta para baixo, os eixos se deslocam para cima. Aqui temos o quadro com os eixos na posição padrão. Vamos deslocá-los para a esquerda. Para tanto, com o lado esquerdo do mouse, damos um clique sobre qualquer ponto do quadro. A seguir, clicamos intermitentemente na tecla que contém a seta à direita. Após alguns toques sobre a tecla, os eixos se encontram nessa posição. A fim de deslocarmos para baixo, clicamos intermitentemente sobre a tecla que contém a seta para cima. Após alguns toques nessa tecla, os eixos se encontram na posição desejada. Se quisermos repor os eixos na posição padrão inicial, clicamos primeiramente em Ver e a seguida em Restaurar. Aí estão os eixos de volta à posição padrão. Para fazermos a aproximação dos eixos, clicamos intermitentemente sobre a tecla Page Up. Aí estão os eixos com uma boa aproximação. Se quisermos afastá-los, desta vez clicamos intermitentemente sobre a tecla Page Down. Após vários toques, os eixos se encontram bastante afastados. Page Up tem o efeito de aumentar o tamanho da figura. Pelo contrário, Page Down a diminui. Para colocarmos um texto no quadro, primeiramente clicamos em Mouse e em seguida em Texto. Com o lado direito do mouse, damos um clique sobre o quadro, aparecendo o editor de texto. Nele digitamos o texto desejado. Podemos escolher sua cor clicando em Fonte e na janela Cor clicamos sobre a desejada, no caso azul. Por último, clicamos em OK. Clicamos novamente em OK. O texto aparece aleatoriamente em qualquer posição do quadro. Para mudá-lo de lugar, clicamos com o lado esquerdo do mouse sobre o mesmo e o arrastamos até a posição desejada.
Ei-lo aqui na posição desejada. Para mudarmos a inclinação do texto, mudamos o ângulo de 0 graus para o ângulo desejado. No caso, optamos por uma inclinação de 45 graus. Clicamos em OK. Aí está o texto na inclinação desejada. Se quisermos colocar linhas de grade sólidas no quadro, clicamos primeiramente em Ver e a seguir em Grade. No quadro Grade, clicamos em Retangular e em Aplicar. Aí estão as linhas de grade sólidas no quadro. Se quisermos mudar as linhas de grade do quadro de sólidas para pontilhadas, clicamos em Pontilhado e a seguir em Aplicar. Aí está o quadro com as linhas de grade pontilhadas. Para mudarmos a cor das linhas de grade do quadro, clicamos em Ver, seguido de linhas de grade e de cor. Clicamos sobre a cor desejada e imediatamente ela aparece nas linhas de grade. Para aumentarmos a espessura das linhas de grade, clicamos em Ver, depois em Linhas de grade, a seguir em Espessura Tela. O número 1 representa a espessura padrão das linhas de grade. Aumentamos a espessura para 3, clicando em OK. Aí estão as linhas de grade com a nova espessura. Para conseguirmos um ponto no sistema cartesiano, inicialmente abrimos o quadro clicando em Janela e a seguir em 2D. Aparece o quadro e nele clicamos em Equação, seguido de ponto E para ordenado XY. Digitamos 3 para x, 2 para y e 4 para o tamanho do ponto, clicando em seguida em cor e optando pela cor azul, clicando após em OK. Apareceu o ponto em azul. Para conseguirmos um ponto vazio, clicamos em círculo e a seguir em OK.
Aí está o ponto vazio. Para obtermos um ponto cheio com âncoras, clicamos em Sólido, depois em Âncoras e a seguir em OK. Aí está o ponto cheio com âncoras. Para obtermos um ponto sólido com âncoras pontilhadas, clicamos em Sólido, após em Pontilhado e a seguir em OK. Aí está o ponto sólido com âncoras pontilhadas. Para conseguirmos uma listagem de pontos, clicamos em Equação, seguida de pontos e lista. Aparece o quadro de pontos, onde digitamos 4 para tamanho, N para X, 2 para Y, de menos 5 até 5 para N, e a seguir clicamos em Lista, depois em Cor, optando pela cor azul, e finalmente clicando em Plotar. Aparece a lista de pontos pedida. Para conseguirmos uma nova listagem de pontos, desta vez digitamos x igual a n e y igual a n. Em seguida, escolhemos a cor clicando em Cor. Em seguida, optamos pela cor vermelha, clicando finalmente em Plotar. Aí está a nova lista solicitada. Para conseguirmos pontos em coordenadas polares, clicamos em Equação, seguido de ponto e de para ordenado RT. Aparece o quadro ponto. Nele, como exemplo, digitamos R igual a 3, T igual a 5π/3 e tamanho do ponto 4. A seguir, clicamos em Cor, optamos pela cor rosa, clicando em OK. Aí está o ponto no tamanho e na cor pedidos. Para conseguirmos um ponto cheio com arco pontilhado, clicamos em Equação, depois em Ponto e depois em Par ordenado RT. Desta vez escolhemos R igual a 3, T igual a 2π/3 e tamanho do ponto 4. Clicando a seguir em Exibir arcos, depois em Pontilhado, depois em Cor, optamos pela cor verde e clicamos em OK. Aí está o ponto com arco na cor desejada. Para obtermos uma lista de pontos, clicamos em Equação, depois em Ponto e a seguir em Lista.
Desta vez queremos uma listagem de pontos na forma polar. Para tanto, digitamos R igual a 3, θ igual a N, tamanho 4, variação de N de 1 até 20, clicamos em par ordenado RT, depois em lista, depois em cor, optamos pela cor vermelha e a seguir clicamos em plotar. Aí estão os pontos plotados e notamos tratar-se de pontos isolados de uma circunferência. Para conseguirmos segmentos na forma retangular, primeiramente clicamos em equação, após em segmento e depois no par ordenado XY. Digitamos x1 igual a menos 1 e y1 igual a menos 2 para o ponto P1. x2 igual a 4, y2 igual a 4 para o ponto P2. E 2 para a espessura da linha. Em seguida, pela ordem, clicamos em cor roxa e OK. Aí está o segmento na cor roxa. Para visualizarmos um segmento fechado, inicialmente clicamos em equação, a seguir em ponto e depois no par ordenado XY. Abre-se a janela para pontos na forma retangular, onde digitamos x igual a menos 2 e y igual a menos 1 e tamanho do ponto 5. A seguir, clicamos em cor, clicamos sobre a cor roxa e finalmente em OK. Aí está o segmento com o ponto inferior cheio. Clicamos em duplicar e a seguida em não para apagar fonte. Clicamos em duplicar. Note que não mais aparece a pergunta apagar fonte. Isso porque duplicamos o ponto sem apagar o anterior. Abrindo uma nova janela, digitamos 4 para X e 4 para Y. Finalmente, clicamos em OK. Desta vez colocamos ponto cheio na extremidade superior do segmento. Para conseguirmos o segmento tendo ponto vazio em uma de suas extremidades, escolhemos o ponto de coordenadas 4, 4 e clicamos sobre ele. A seguir, clicamos em editar. No quadro aberto, clicamos em círculo e a seguir em OK. Aí temos o segmento semiaberto com a extremidade superior vazia. A fim de colocarmos ponto vazio na outra extremidade, clicamos no par ordenado menos 1, menos 2 e a seguir em editar. Clicamos em círculo e a seguir em OK.
Aí está o segmento aberto, desta vez também com a extremidade inferior tendo ponto vazio. Como já temos um segmento, para fazermos modificações nele, clicamos em Editar. Digitamos 1 para a espessura da linha, uma vez que os comandos de pontilhado e tracejado só são válidos para essa espessura. Clicamos em pontilhado e a seguir em OK. Aí está o segmento pontilhado. Para conseguirmos um segmento de reta tracejado, clicamos em Editar. Clicamos em Tracejado e depois em OK. Aí está o segmento tracejado. Para orientarmos o segmento, clicamos em Editar. Digitamos 2 para a espessura da linha, clicando pela ordem em Sólido, P2 e OK. Temos aí o segmento orientado de P1 para P2. Para obtermos segmento na forma polar, inicialmente clicamos em Equação e a seguir em Segmento e em Para ordenado RT. Aparece a janela Segmento e nela digitamos para o ponto P1, R1 igual a 3 e T1 igual a π sobre 3. E para o ponto P2, R2 igual a 2 e T2 igual a 2π sobre 3. E digitamos 2 para a espessura da linha. A seguir clicamos em Cor, optamos pela cor Terra, clicando em OK. Aí está o segmento pedido. Vejamos como é fácil desenharmos um pentágono regular. Para tanto, clicamos em Equação, depois em Segmento e após em Para ordenado RT. Abre-se a janela Segmento e nela digitamos para P1, R1 igual a 2 e T1 igual a 0. Para P2, R2 igual a 2 e T2 igual a 1 vez π sobre 5. E 2 para a espessura da linha. Após, clicamos em Cor, optando pela rosa, e a seguir clicamos em OK. Aparece o primeiro lado. Em seguida, clicamos em Duplicar e em Apagar fonte, clicamos Não. Retornamos à janela Segmento e nela mantemos inalterado o ponto correspondente à seta em azul, modificando o outro para R1 igual a 2 e T1 igual a 2 vezes 2π sobre 5, clicando em OK.
Aparece o segundo lado. Clicamos em duplicar. Em seguida, em apagar fonte, clicamos não. Retornamos à janela segmento e nela mantemos inalterado o ponto correspondente à seta em azul, mudando o outro para R2 igual a 2 e T2 igual a 3 vezes 2π sobre 5, clicando em OK. Apareceu o terceiro lado. Clicamos em duplicar e em apagar fonte, não. Retornando à janela segmento, mantemos intacto o ponto correspondente à seta em azul e substituímos o outro digitando R1 igual a 2 e T1 igual a 4 vezes 2π sobre 5, clicando em OK. Aparece o quarto lado e novamente clicamos em duplicar e em não para apagar fonte. Aparece de novo a janela segmento e nela mantemos inalterado o ponto correspondente à seta em azul, modificando o outro para R2 igual a 2 e T2 igual a 5 vezes 2π sobre 5, clicando em OK. Finalmente está completo o nosso pentágono regular de lado 2. Para desenharmos uma reta, clicamos em Equação e a seguir em Reta. Abre-se o quadro da reta AX mais BY igual a C, onde A, B e C são constantes. Neste exemplo, digitamos A igual a 1, B igual a 1, C igual a 2, espessura da linha 2, clicamos em cor, optamos pela cor azul e a seguir clicamos em OK. Aí está a reta desenhada. Para conseguirmos uma reta pontilhada, clicamos em Editar. Abre-se novamente a equação geral da reta e desta vez digitamos espessura da linha igual a 1, visto que para tracejar e pontilhar somente é aceita essa espessura. A seguir, clicamos em pontilhado e em OK. Aí temos a reta pontilhada. Para tracejarmos a reta, clicamos em Editar. Ao abrir a equação geral da reta, clicamos em Tracejado e a seguir em OK. Aí está a reta tracejada. Para conseguirmos gráficos dos segmentos direcionais de uma equação diferencial, inicialmente clicamos em Equação, para em seguida clicarmos em Diferencial e em dy/dx.
Com o surgimento do quadro da equação diferencial, inicialmente digitamos a equação diferencial, que no caso é a existente no próprio programa. Em seguida, digitamos espessura da linha 2 e 10 para colunas horizontais. A seguir, clicamos em cor, optando pela cor vermelha e clicando finalmente em OK. Aí estão os segmentos direcionais da equação diferencial. Se estivermos interessados no gráfico dessa equação diferencial em um determinado ponto, inicialmente clicamos em 1, para após clicarmos em trajetória dy barra dx. Com o aparecimento do quadro IVPS, inicialmente digitamos as coordenadas do ponto pelo qual queremos a equação. Em seguida, digitamos espessura da linha igual a 2, retardo 20, passos 200. Logo após, clicamos em cor, optando pela cor azul e clicando finalmente em olhar. Aqui está o gráfico representativo da equação diferencial, que passa pelo ponto de coordenadas -1 e 2. Para conseguirmos os gráficos direcionais de uma equação diferencial, inicialmente clicamos em equação, depois em diferencial e logo após em dy barra dt. Com o aparecimento do quadro da equação diferencial, digitamos a equação, no caso x' igual a x ao quadrado, y' igual a x mais y, comprimentos 1, colunas horizontais 20, espessura da linha 2 e clicamos em vetores, a seguir em cor, optamos pela cor vermelha e clicamos em OK. Aí está o gráfico da equação diferencial composto pelos seus vetores direcionais. Para conseguirmos o particular gráfico da equação diferencial que passa por um determinado ponto, inicialmente clicamos em 1 e logo após em trajetória dy barra dt. Com o aparecimento do quadro IVPS, digitamos x igual a -1 e y igual a 1, que são as coordenadas do particular ponto. Logo após, digitamos espessura 2, retraso 50 e clicamos em cor, optando pela cor azul e finalmente clicando em olhar. Aí está em azul o gráfico representativo da equação diferencial, passando pelo ponto P de coordenadas -1 e 1. Clicamos em equação, aparecendo as 4 possíveis formas de digitarmos a equação: explícita, paramétrica, implícita e polar. Comecemos clicando em explícita. Com o aparecimento do quadro da equação na forma explícita, digitamos para f de x,
2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 e 2 para a espessura da linha. A seguir, clicamos em cor, optando pela cor azul e clicando em OK. Aí está o gráfico da função do terceiro grau digitada. Clicamos em equação e desta vez em paramétrica. Aparece o quadro de funções na forma paramétrica. Nele digitamos f de t igual a 3 cosseno t, g de t igual a 2 seno t, espessura da linha 2 e clicamos a seguir em cor, após na cor rosa e finalmente em OK. Aí está o gráfico da função digitada, tratando-se de uma elipse. Desta vez, clicamos em equação e logo após em implícita. Com o aparecimento do quadro curva implícita, digitamos a equação implícita x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 e espessura da linha 2. A seguir, clicamos em cor, depois na cor azul e finalmente em OK. Eis o gráfico da equação digitada, tratando-se de uma circunferência de centro na origem e raio 3. Finalmente, clicamos em equação e logo após em polar. Com o aparecimento da forma polar, digitamos f de t igual a 1 mais seno t, espessura da linha 2, clicamos em cor, optando pela cor rosa e clicando em OK. Aqui temos o gráfico da função que se chama cardioide.